fazendo o nosso trabalho se tornar um pouco conhecido, né? E o Disque Aborto funciona há 8 anos. Ele já tem aproximadamente 10 anos, só que com a gente, nós à frente desse trabalho, nós estamos há 8 anos. Como funciona? O Disque Aborto, vou dizer que é um pingo d'água no oceano, né? Nós não temos a pretensão de mudar a ideia das pessoas, né? Assim, de você, de uma maneira geral, dizer assim, olha, aborte ou não aborte. Mas nós estamos lá, somos um grupo de cristãos compromissados, né? Em primeiro lugar, com o Evangelho. Nós estamos compromissados com a igreja e nós estamos, assim, fazendo, então, esse trabalho de esclarecer. Em primeiro lugar, esclarecer, né? Aquelas pessoas que nos procuram, que nos ligam, até o nome é polêmico, Disque Aborto, né? Então, muitos nos ligam pensando se tratar de uma clínica de aborto, né? Nos perguntam o preço do aborto, como é que se faz, né? Então, nós estamos ali para, em primeiro lugar, esclarecer, ajudar as pessoas, né? Falar sobre o dom da vida, que para nós, né, dentro da nossa concepção cristã, é o mais importante, que a vida é um dom de Deus. Qual que é o e nós número não disso? temos o direito sobre forma e hipótese nenhuma, né, de dizer, tira essa criança por este ou por aquele motivo. O nosso número é 321-0139. Ele funciona na paróquia São José em horário comercial. Tá, ok. Você que está em casa, pode ligar para cá, fazer perguntas para os nossos convidados, dar a sua opinião, o que você pensa sobre o aborto. E participando, você concorre também a prêmios, você pode ganhar 3 CDs da Sapucaí Discos, 3 camisetas da Iacaré, 2 peças de artesanato da Casa do Artesão e 3 CDs da Gil Cibanes, que está aqui. Ela lançou o CD, foi quando? Em dezembro? Dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro ela lançou o CD, muito prazer, e vai estar aqui para cantar para a gente um pouquinho. Com certeza. Vamos conversar agora, continuar o nosso papo com 2 estudantes do Colégio Auxiliadora, é o Neio de Jesus, não, é o Flávio Gonçalves e a Tatiana Silfi. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Vocês fazem parte de um projeto, né? O nome é Beija-Flor, Projeto Beija-Flor. Explica pra gente como é que funciona esse projeto. O projeto consiste em ajudar o Disque Aborto da Beth, que fica na paróquia São João Bosco. A gente faz os kits A cesta, né, a para um cesta bebê. de tudo que é necessário para a mãe. Traz uma cesta pra gente. Aqui a produção tem uma cesta. Tem Eles trouxeram pra mostrar pra fralda, nós. contém fralda, leite em pó, cotonete, tudo que for necessário para o bebê, porque as mães que participam do projeto da Elizabeth, geralmente são mães que não têm condições financeiras, as condições financeiras adequadas para ter um filho. E a gente faz isso, as 8ª séries do Colégio Auxiliador buscam fazer essa cesta para uma forma de ajudar. A gente sabe que é pouco, mas a gente está fazendo isso como forma de ajuda, realmente. E também vamos entrar no 3º ano, e nós estamos também arrecadando cestas básicas, porque também não é só o bebê, a mãe precisa de uma alimentação para ela conseguir gerar esse bebê. Então, fazem 3 anos que a gente está arrecadando também alimentos para o Disque Aborto. Vocês acham como que esse trabalho de vocês pode ajudar? Qual que é o problema do aborto? Por que acontece tanto aborto? Eu acho que o principal problema, a principal causa do aborto é a falta de informação da mulher. Que eu acho que se a mulher sabe que os métodos contraceptivos estão aí, são eficientes e ela sabe usá-los, eu acho que não há necessidade de fazer o aborto se for bem usado todos os métodos anticoncepcionais. Agora, se há um deslize, há um estupro, essas são as maiores causas do aborto, sabe? Coisas impensadas que os jovens geralmente fazem. Nosso papo de hoje é sobre aborto. Liga pra cá, participa do nosso programa, faça suas perguntas e dê sua opinião. Quero perguntar pra vocês o seguinte, a gente viu na matéria a Estela falando que provavelmente se fossem os homens que tivessem esse problema, isso já teria sido resolvido há muito tempo. Vocês concordam com isso? Eu concordo porque, como eu já disse, a lei ela é como uma fotografia dos costumes de uma determinada época. E quem manda ainda hoje são homens e brancos. Então, se eles sofressem esse tipo de situação, com certeza a lei seria outra. Vocês... Complementando, eu concordo com o que foi dito e nós sabemos que durante 20 mil anos houve uma dominação total sobre a mulher.
Essa dominação, ela tinha três pés, então era um tripé. A virgindade, a dependência econômica ao homem e a procriação imposta. O que aconteceu de um tempo para cá, no século XX? As coisas estão mudando. A virgindade já era, né? A mulher hoje não é obrigada a casar virgem, muito pelo contrário. O pessoal já diz, é virgem, vai ser problema. Não tem experiência, etc. Dependência econômica. Hoje a mulher, a partir dos anos 60, conseguiu o seu primeiro emprego. Surgiram os anticoncepcionais e aí nós temos agora o quê? Uma mulher livre, uma mulher independente, E cá uma estamos mulher, nós. cá estamos nós, uma mulher orgástica e ela quer viver plenamente a sua vida. Então, a coisa ficou difícil ainda para a mulher. Por quê? Porque tem um pilar desse daí que está capenga, mas não conseguimos derrubar ainda, que é a questão da procriação imposta, que entra nessa questão do gênero. A procriação, ela é imposta por quê? Porque existe uma inveja do homem com relação à mulher, por a mulher ser a portadora do útero. Então, já que ele não pode gestar, ele usa isso de uma maneira para penalizar esta mulher, porque ela gesta. Então, ela vai ter gravidezes indesejadas e filhos indesejados também. Deixa eu falar. Fale, por favor. Bom, até de uma forma de inteligência, tem que concordar com as mulheres aqui. Eu sou minoria aqui, né? Só estamos Não, tem mais dois homens aqui. Nós temos os músicos, Neide Jesus e Lucival. Eles, entendeu? Então, estamos em três, se contar os músicos, 2, 3, 4 homens e contra 4, 6, Tem os cinegrafistas também aqui, né? Ao respeito, olha só. Mas é verdade. Em relação eu tenho que concordar mesmo, porque quando se fala em planejamento familiar, não é uma coisa que é do médico, não é uma coisa que é do governo, é uma coisa que é de toda a sociedade, na verdade. Ela deve começar no seio familiar. Acho que antes da criança ir para a escola, deve começar a discutir sobre sexualidade. Isso aí é muito complexo. A gente vê, a Odete fala com mais propriedade sobre isso, mas a gente pega no consultório muitos problemas de sexualidade, problemas sexuais de sexualidade, que foram originados no seio materno, quer dizer, quando o paciente está ainda às vezes dentro do útero. Então, na verdade, essa educação sexual, essa sexualidade, esse planejamento familiar, ele deve começar no seio da família, gente, e passando pela escola, para depois chegar na universidade e a nível de planejamento familiar pelo governo, tudo. Quer dizer, a coisa é muito complexa, né? Há um machismo em tudo isso, eu concordo com as mulheres. Vocês veem que quando a gente fala no planejamento familiar, o planejamento familiar é só da mulher. E não é por falta de conhecimento científico, porque os índios já usavam um cipó, que era o gocipol, que eles sabiam que se eles mascassem esse gocipol, que o espermatozoide era inibido, que ele não subiria e não fecundaria, a mulher não engravidava. E isso nunca foi explorado. Aliás, está sendo explorado agora, há cerca de uns 8 a 10 anos, em termos de ciência isso é pouca coisa, e que é capaz de ser lançada a pílula masculina, que bloqueia, então, se tomando diariamente, bloqueia o espermatozoide. Coisa maravilhosa, Mas né? por que não antes isso? Quer dizer, então eu tenho que concordar com vocês que realmente, entendeu, o planejamento familiar, por um tabu social, por um machismo, ele está recaindo. O que existe hoje no mercado de planejamento familiar para evitar uma gravidez indesejada para o homem? Não existe nada, a não ser a camisinha. Que ele tem o direito de usar ou não, quer dizer, ele pode colocar ou não essa camisinha, dependendo do machismo dele ainda, quer dizer. Então, basicamente, não temos nada. Temos muito pouco planejamento familiar no Brasil, e o planejamento familiar que existe no Brasil é um planejamento familiar exclusivamente de responsabilidade da mulher. Isso é uma injustiça. Odete. Aproveitando que o Zé falou, é o seguinte, eu acho que a responsabilidade desta... Todo mundo fala assim, porque é a sociedade, né? Quando fala sociedade, eu imagino aquela senhora gorda chegando, assim, sabe? Dona sociedade, né? Nada contra. Não entendi. E a sociedade, nós somos a sociedade. Nós fazemos parte dela, nós somos integrantes dela. E nós, mulheres, somos responsáveis por esses machistas que estão aí. Porque nós é que o educamos. Então, nós, mulheres, também somos responsáveis por todo esse machismo, por toda essa responsabilidade de homens que nos reprimem. Porque nós o educamos. Nós, mulheres. Então, nós, mulheres, ou a grande maioria de nós, somos machistas também. Porque a gente Vocês fala concordam, assim... rapazes? Sim? Eles estão quietinhos. Aqui dando geral, como A partir do momento que você educa homens
com valores diferentes de mulheres, você está separando e você está se tornando aquele indivíduo também separatista e opressor da mulher. Então a responsabilidade é nossa. Então, é nessa responsabilidade também que eu queria falar. A responsabilidade acaba ficando só com a mulher. Até por tudo que já foi colocado aí da questão de gênero, né? Toda essa linha patriarcal, né? Que a gente vem participando em todas essas fases de história. É interessante quando a gente fala no planejamento familiar que cai só de responsabilidade da mulher, fica para a responsabilidade da mulher. Mesmo porque a mulher ficou só no privado, né? Então a ela coube toda a educação ali em casa para os filhos. O homem para o público, o homem é o provedor, né? Essas coisas hoje se modificam, mas acabam não modificando essa forma dessa mulher educar. Então como que nós, né? Nós que somos sociedade, como a nossa amiga colocou, como é que nós educamos as meninas e os meninos? Né? Como é que a gente fala da sexualidade para a menina e para o menino? Vamos perguntar para um menino e uma menina. O que vocês acham disso? Vocês acham que a educação de vocês é machista mesmo? Eu acho que a minha educação não é machista. Meu pai não é uma pessoa machista, apesar de ter 51 anos. E minha mãe também nunca teve essa coisa de machismo dentro da minha casa. Eu acho que se deve pensar é que se houver um esclarecimento sobre a questão do aborto, você tem que ver que você não está fazendo mal para você. Não é você que está sofrendo mal, o que está sofrendo é o bebê. Ele não tem como se defender. Você está entrando num ambiente que ele está lá quieto, ele está lá se preparando para poder nascer. Ele não tem ninguém que lute por ele. Aí entra com métodos infinitos, muitos métodos de aborto. Você entra lá, tenta tirá-lo, sabe? E ele não tem nem como se defender. Você tem que pensar que a vida não é só sua. Você está com uma vida dentro de você também. É algo muito maior do que... Eu acho também assim que na sociedade de hoje, os meninos são menos machistas do que antigamente. Mas se você for ver, ainda tem essa... Eles não conseguem assumir a paternidade, eles têm medo, acham que a responsabilidade é maior da mulher. Mas os dois é que têm essa responsabilidade, porque é um fruto das duas pessoas. Vamos falar sobre, por exemplo, a pílula anticoncepcional. O Ricardo, do PECRA, quer saber da Elizabeth. O que você pensa sobre o planejamento familiar com o uso de anticoncepcionais? Por exemplo, a pílula. É válido? Olha... É uma questão difícil para mim. Se ele estiver perguntando para a coordenadora do Disque Aborto, até como eu disse que nós damos uma orientação cristã, a igreja, né? Eu não tenho essa autonomia para falar em nome da igreja, porque eu apenas sou uma cristã engajada e compromissada, mas não posso falar em nome da igreja. A igreja não se permite a pílula, né? São os métodos naturais. A camisinha permite? Não pode fazer nada. Não, a camisinha, a questão da camisinha aí é a questão do casal. Precisa ver o que o casal, se é no seio da família isso, entende? A camisinha não se permite como está hoje em dia. Use camisinha e transe. Isso para mim é um incentivo. É um incentivo para você liberar a sua sexualidade, principalmente entre o adolescente que não tem assim essa maturidade para enfrentar uma sexualidade ainda. Ele não está preparado. Então, por isso, o uso da camisinha, ele é condenado sim pela igreja, Nós não é difícil para mim falar sobre isso, porque o mundo hoje, a mídia leva, use camisinha, use pílula, use isso, use aquilo, que é para liberar essa sexualidade. E essa sexualidade hoje cresceu no mundo inteiro porque trouxe felicidade ao mundo. Eu pergunto, trouxe paz ao mundo? Destruiu a família. A família hoje, ela mudou. Por quê? Porque hoje em dia, se falou agora sobre machismo dentro da família, eu digo que a família ainda é a moda antiga. Se houver amor dentro do seio da família, não há machismo. O que está faltando é amor. Por que está faltando amor? Porque está faltando Deus na família.
Por isso, nós não estamos tendo essa resposta, essa sexualidade hoje se vive pelo prazer de ter, do ser e do prazer. Nós buscamos o prazer pelo prazer, não o prazer pelo amor. Quem concorda com vocês, vocês falaram do direito do bebê, que tem que pensar no bebê, é a Rosilene Veiga. Ela diz que é uma falta de consciência fazer o aborto, que tem que pensar no bebê em primeiro lugar. A Júlia Dornelles quer saber do Dr. Zé Eduardo se a pílula do outro dia